O verbo to be é aquele tema que muita gente diz que estuda há 8 anos na escola, mas ainda assim não sabe para que é, como serve e como se usa. Se você também tem essas dúvidas, hoje esse problema vai acabar. Então, para começo de conversa, precisamos destacar que no português temos dois tipos de verbos, o verbo ser e o verbo estar, e ambos são independentes. Esse é o ponto complicado para estudantes brasileiros, pois é daqui que está o ponto X da questão. Em inglês, usamos somente um verbo para expressar os dois sentidos, e seu significado dependerá do contexto. Esse verbo é o verbo to be, que significa ser e estar. Então, repetindo, em inglês usamos somente o verbo to be para expressar a ideia dos verbos ser e estar. Um segundo ponto importante a se destacar é que, apesar de falarmos verbo to be, na prática não usaremos o verbo nessa forma. Por exemplo, você jamais irá dizer I be, you be, we be ou qualquer coisa do tipo, exceto algumas palavras ou gírias informais muito específicas, como por exemplo, girls be like ou they be like. Bom, agora que você entende que o verbo to be é equivalente aos nossos verbos ser e estar e que não usaremos o verbo na forma raiz be, vamos ver muitos exemplos para entender como isso será na prática. Verbo to be como o sentido de ser. I'm happy. Eu sou feliz. Tanto faz se sou feliz ou se estou feliz. Trata-se de uma característica. Portanto, em inglês não faremos distinções. I am tall. You are funny. He is cool. She is fast. It is horrible. You are young. They are creative. Estes foram exemplos com todas as formas afirmativas do verbo to be, como o verbo ser. Se você trabalhar com essas frases, será capaz de fazer afirmações com qualquer pessoa, usando o sentido de ser. Agora você pode se perguntar, bom, mas se eu quiser dizer que estou legal, estou jovem? Se você observar bem, ainda se trata de ser, pois é uma característica do indivíduo, que pode ser permanente ou momentânea. Fora isso, no inglês não haverá essa distinção, a menos que exista um contexto muito exato, como por exemplo, I am very happy right now. Nesse caso, obviamente, a pessoa diz que está muito feliz nesse momento, então houve um contexto que deixasse isso bem claro. Porém, em todos os outros casos, você simplesmente ignora, tentando fazer essa distinção. Com o tempo, você passará a pensar no idioma, e isso não vai fazer a mínima diferença. Para que não haja confusões, entenda que o verbo to be, como estar, expressa sentimentos de ação ou de estar em algum lugar. Para melhor contextualizar isso, vamos ver mais exemplos. Verbo to be como o sentido de estar. I am working now. Eu estou trabalhando. Preste atenção aqui, veja como se trata de uma ação, estar trabalhando. You are washing the car. Você está lavando o carro. Outra ação, lavar o carro. He is talking to me. Ele está conversando comigo. Ação, conversando, estar conversando. She is running. Ela está correndo. We are dancing. Nós estamos dançando. They are at hotel. Eles estão no hotel. Aqui a coisa muda de figura, mas se encaixa em uma das características que citei antes. Estar em algum lugar, estar no hotel. Bom pessoal, como vocês podem ver, não é difícil. Resumindo essa primeira parte, o verbo to be como ser em inglês será usado quando nós referimos a características do indivíduo, mesmo que isso soe como estar em português, como foi o caso de estou feliz, estou jovem, que vimos anteriormente. Perceba que estes exemplos falam de características independentemente de ser momentânea ou não. Já como estar, o verbo se referirá a estar fazendo uma ação ou estar em algum lugar. Uma dica: se você praticar muitos exemplos dados até aqui, não somente hoje ou agora, mas por vários dias em intervalos de tempo, você vai com certeza aprender a conjugar o verbo em todas as pessoas sem problemas, naturalmente. Se você já conhece as conjugações, sabe os porquês, mas ainda assim continua cometendo erros nesta matéria, o seu problema não é estudar mais a gramática desse conteúdo, mas sim se expor a mais inglês. E aqui nesse vídeo temos o conteúdo certo para você. Você pode usar essa tonelada de exemplos para praticar tanto a sua leitura quanto a sua escuta, de um modo que você realmente aprenda o conteúdo e não cometa mais os mesmos erros. Vale frisar algo importante. Apesar de todas as explicações, o mais importante ainda é praticar com exemplos, pois assim você internaliza os sentidos e com o tempo tudo isso fica natural, sem que você necessite entender os porquês de tudo. Em situações reais, tentar lembrar de regras é praticamente impossível, pois tudo acontece muito rápido. Agora que você já passou por essa introdução ao tema e já entende os fundamentos do verbo to be, você vai aprender a como usar a estrutura em outras situações, sendo elas em contração, perguntando, negando e perguntando negativamente. Vamos fazer isso gradativamente, sem misturar, cada caso por vez. Vamos ao primeiro deles. Contrações. As contrações nada mais são do que uma forma mais curta de escrever a mesma coisa. O significado não vai mudar em nada, e na maioria das vezes é esta versão que você vai encontrar no inglês falado. Agora você verá alguns exemplos com as contrações de todas as pessoas. I'm a little crazy. You're very weird. He is good boy.
She is intelligent. It's awesome. They're very lovely. We have lunch now. Fazendo perguntas com o verbo to be. Fazer uma pergunta usando o verbo to be é algo muito simples, que envolve somente inverter o pronome com o verbo. Se você não entendeu, não se preocupe. Veja isso na prática nos próximos exemplos. I am ugly. Essa é uma afirmação. Am I ugly? Essa já é uma forma de pergunta. Viu a diferença? Você só precisa inverter am antes do I. E aí será uma pergunta. Isso confunde um pouco quando somos iniciantes, pois tentamos traduzir ao pé da letra, do português. Mas com a prática e tempo com o idioma, isso fica bem natural. Essa mesma lógica será aplicada a todas as outras pessoas. Veja os exemplos. Am I walking too fast? Are you busy? Is she talkative? Is she working right now? Is he talking to anyone? Are they hiding anything from us? Are they angry? Are we talking out loud? Is it working? Is it good? Como você viu, nada complicado. Além do mais, tem exemplo aí para praticar muito mesmo. Então agora é com você, mãos à obra. Negação com o verbo to be. Agora vamos ver outras partes importantes do verbo to be, que é negar. Por exemplo, eu não sou, eu não estou. Para isso, tudo que você vai precisar fazer é adicionar um note, logo depois da afirmação. Para ficar claro, vamos ver alguns exemplos. I not understand this book. Eu não estou interessado neste livro. Aqui temos um exemplo bem legal, por exemplo, na prática o verbo estar, sendo usado para uma característica interessado. You're not my friend. He is not here. She is not working today. It's not cold outside. Não está frio lá fora. Literalmente isso, não está frio lá fora. Apesar de no português não usarmos um pronome nesse tipo de afirmação, em inglês teremos que usar, pois em inglês algo tem que estar frio, e esse algo é o which, que não sabemos quem ou o que é. Meio complexo, por isso foque nos exemplos. We're not doing anything. We're not out parents. Pergunta negativa com o verbo to be. Para finalizar o vídeo, vamos ver agora como podemos fazer uma pergunta negativa com o verbo to be. Mas o que é isso? Bom, sabe quando você diz, por exemplo, você não é alto, ou ainda, ele não é seu irmão? Estes são exemplos do tipo de perguntas que vamos ver a seguir. A lógica é simples. Você vai usar a mesma estrutura para perguntas que já apresentamos e colocará um note logo depois. Veja os exemplos a seguir. I not been clear? Deu para entender? Então vamos para mais exemplos. Se atente ao detalhe de forma abreviada, e as perguntas negativas estará logo à frente da forma completa. Are you now an illegal immigrant? Aren't you an illegal immigrant? Is he now your brother? It's he your brother? Is she now lovely? Ain't she lovely? It's not working anymore? It's still working anymore? If you're not living anymore? Aren't you living anymore? Are you not forbidden to cross the border? Are you forbidden to cross the border? Agora é com você, as explicações estão aí. E o mais importante, muitos exemplos para você praticar. Lembre-se, sempre que você praticar muito com os exemplos, só assim você vai poder dominar o conteúdo de fato. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e para que eu possa saber que tipo de conteúdo eu posso estar colocando aqui no canal. Se inscreva também aqui no nosso canal para que você possa receber nossos futuros vídeos e ative o sininho de notificação para ser notificado assim que sair um vídeo novo. É isso aí, pessoal. Valeu!